Por exemplo, a gente postou esses dias, não sei se tu lembra, um cara que conseguiu fazer uma Metal Wallet numa latinha de cerveja, de refrigerante. Então, através ali das configurações, os códigos que ele criou, uma forma de você, com um clips e uma latinha de cerveja, você consegue ter uma Metal Wallet em casa de forma super barata, sabe? Para pegar sua seed, converte naquele código em palitinhos e quadradinhos e você consegue salvar numa latinha de metal, por exemplo, se você ainda não tem condições de comprar uma Metal Wallet. Mas o ponto é, de novo, Bitcoin incentiva autorresponsabilidade. Então, por mais que as carteiras mandem uma plaquinha de metal que seja, eu acho que elas não vão fazer isso, porque encarece o produto, sabe? Então, é da pessoa procurar. Mas tá, a gente pode ficar debatendo isso por horas. É que isso, por exemplo, resolveria o problema do cara que estava fora, o problema desse tweet que eu li aqui, que ele estava em viagem e ele não teve tempo de salvar a hardware nem as seeds, né? Que estavam em papel dentro de casa. Se tivessem no metal, as seeds no metal, isso provavelmente teria sido mitigado, né? Ele voltaria, água baixa, as seeds estão ali no metal, guardado numa gaveta, que seja, sei lá onde que a pessoa guardou isso, mas, né, não teria sofrido não teria sofrido com a inundação. Então, nesse sentido que eu acho que poderia ser melhor, sabe, do que somente ter o papel. Que daí a gente vai debater o detalhe do acontecido com cada pessoa, né? Eu acho que, na verdade, a melhor solução para isso é multisig. Porque o que acontece, né? Por mais que ele tenha uma Metal Wallet, a gente viu várias casas que, tipo, a água quebrou a porta e levou tudo, sabe? Então, ok, o metal vai sobreviver, mas quem garante que o armário não vai ser carregado pela enchente e ele vai perder de qualquer forma, mesmo estando no metal, entende? E a gente vai para outra forma de armazenamento, que é multisig e distribuição geográfica. Então, essa é uma outra forma. É um passo a mais, né? Então, você pode configurar uma carteira e ao invés de ter só uma lista de palavras, você pode ter 2, 3 listas de palavras. E aí, nessa lista, você escolhe, eu quero que para poder movimentar o meu saldo, pelo menos 2 dessas 3 listas sejam usadas. Ou seja, as chaves privadas para assinar a transação, você precisa ter pelo menos 2 de 3. E aí você pode deixar, sim, uma na sua casa, numa Meta Wallet ou num papel anotado ali as seeds. Você pode ter outra seed em outro lugar, né? E você pode ter uma terceira seed num serviço terceirizado, como Unchained Capital ou Casa, por exemplo, que são empresas que oferecem o serviço de custódia de uma das chaves. Então, por mais que você perca numa das casas que sofreu o problema com a enchente, você tem outras 2 palavras que podem ser usadas, lista de palavras, né, para destravar o seu saldo. E eu acho que, na verdade, esse é um mecanismo para quem tem um volume maior de Bitcoin, quer mais segurança, quer se proteger, porque acaba sendo caro, né, ter custódia com terceiros de uma das palavras. Eu ia comentar sobre isso, sim. Porque é uma responsabilidade, né, dessas empresas, e elas cobram por isso, mas também é, de alguma forma, alguma segurança, quando você não confia nem nos seus métodos de conseguir proteger o seu próprio Bitcoin. Então, você pode, enfim, você pode ter 3 seeds, você pode ter elas espalhadas de várias formas e ainda ter um terceiro que guarda uma delas para você, distribuído geograficamente, porque daí é muito azar, né? Ter um problema em 3 pontos separados do planeta, geograficamente separados. Então, essa é uma das formas também, né? Mas, por exemplo, se você tem uma multisig e todas as chaves estão no mesmo lugar, isso acaba sendo um problema também, né, Cacá? Sim, exatamente. A gente está falando de graus de complexidade também de como guardar seeds, né? O mais comum é a pessoa anotar no papelzinho que vem da hardware. Esse é o mais comum. E aí a gente está falando de aumentar o grau de segurança de como você guarda as suas seeds para você se prevenir desse tipo de qualquer tipo de incidente, né? Desastres naturais que possam vir a acontecer, que por mais que às vezes a gente ache que a gente está distante de uma situação dessas, às vezes essa situação, ela vem, e quando ela vem rápido e vem com tudo, e não dá tempo, às vezes, de pensar, de voltar atrás, né? Já era, aconteceu, e agora não tem mais o que fazer. Então, recomendação, gente, guarde bem suas seeds, não só no papel, em mais de um local, e pensa aí em ter uma Meta Wallet para guardar suas seeds e também entenda sobre multisig. São essas 3 recomendações que a gente dá aqui. Guardar seeds em mais de um local geograficamente. Mas só um parênteses. E multisig. Só um parênteses no que tu tá falando, eu não acho uma boa ideia a pessoa pegar uma single sig
uma única lista de palavras e botar em vários locais. Ela tem que fazer uma multisig para fazer isso. Porque se ela pega uma single sig, ela tá botando em vários locais a mesma seed, e se alguém encontra, esse alguém pode ter acesso ao saldo dela, né? Porque lembra, não é só desastre natural. A pessoa tem que se proteger de desastre natural e de ladrões, pessoas querendo pegar o saldo dela. Então esse é outro problema que pode acontecer. Então se ela for distribuir as seeds em vários locais, procurar ter uma multisig e não uma single sig. Porque senão ela tá aumentando o risco dela de alguém encontrar essa seed e roubar os fundos, né? Então, por mais que possa parecer complexo, o que a gente tá falando aqui, é que quando a gente se torna Bitcoiner e é soberano, a gente que tem que antever cada passo. Quando você tem dinheiro no banco, o banco que tá fazendo isso. E ele que vai ser responsabilizado. Mas ele também pode bloquear o seu acesso. Então, por isso, super importante, por isso que a gente... tem gente que acha falar, olha aí, Bitcoin é super complexo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e nada é o suficiente. Mas é porque é autorresponsabilidade. Cada pessoa tem que saber e tem que aprender a fazer isso por conta própria. De acordo com a sua realidade também, né, Cacá? Então, por isso que... Enfim, eu resolvi falar isso porque vai vir aquele comentário, é por isso que eu não gosto de Bitcoin. É muito difícil. E não é isso. Na verdade, a gente tá pensando em todos os cenários. E 99% do tempo, uma single sig num papel na casa das pessoas funciona super bem e protege de várias outras questões, né? Não, total, Carol, concordo plenamente contigo. Eu só acredito que a galera que tá chegando, que é nova, a gente falar de Meta Wallet, puxa, acabei de entender sobre uma hardware, o que é uma hardware, que já é uma coisa nova para mim. Aí as duas aqui já estão falando sobre Meta Wallet, que eu nem sabia que existia. Peraí, como é que se usa esse troço? Agora vou ter que aprender outro negócio. Tem mais um esquema de segurança. E aí a Carol tá dele falar de multisig. Puta que merda, que porra é essa? Tipo, é muita coisa. Então, a minha tendência é sempre pensar na pessoa nova que está chegando agora e que tá... Onde é que tu tá Vou indo? pegar uma Meta Wallet Tá aqui, peraí. fugindo. Vou pegar uma Meta Wallet pra galera ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Peraí. Vai falando, vai falando. E é isso. A minha tendência é sempre pensar na pessoa novata, que está chegando agora, começou a comprar Bitcoin, tá vendo toda essa situação acontecendo no Rio Grande do Sul, também pensou, puxa vida, né? Se fosse comigo, o que eu ia fazer? Eu tô só com a minha seed num papel aqui, como é que eu posso proteger, né? Então, são passos a mais que podem ser feitos, existem graus de complexidades diferentes, e eu pensando aqui, tá? O que eu faria agora? Entenderia como que funciona uma Meta Wallet. Depois, como um terceiro passo, entenderia como funciona uma multisig, que é um pouco mais complexo. A gente está falando de 3 seeds, né? 2 de 3 que precisa para destravar. A pessoa já tem que ter um certo conhecimento de como funciona uma carteira, do que é uma seed, né? De como recuperar uma carteira. Então, assim, partir direto para uma multisig é possível? Mas eu acredito que para a maioria das pessoas que estão chegando agora no Bitcoin é um passo um pouquinho mais complexo. Existe ainda uma linha de entendimento que precisa ser feita até você chegar a fazer uma multisig. Mas sim, eu acredito que a forma mais segura de guardar Bitcoin hoje é fazendo multisig, né, Carol? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma... Ai, não tá aparecendo. Tem que botar na tua frente, assim, ó, senão vai pegar o... Boa. Isso aí, ó. Isso aqui é uma Meta Wallet, ó. É exatamente igual o papel que a Cacá mostrou, só que é de metal. É uma plaquinha de metal. É só pegar e gravar ali as palavras. Então você pega, tem uns martelinhos, tem umas marretinhas, quem tem acesso a algum tipo de motorzinho, pode ir ali e escrever no metal. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Ao invés de escrever no papel, você vai lá e escreve no metal, né? E aqui tá 12 palavras, e do outro lado aqui chega até 24. Tem até Meta Wallets que são de punch, né? Que você vai lá e faz uma espécie de QR Code. Então, ao invés de anotar as palavras, você só escaneia o QR Code com a sua carteira, ele vai automaticamente importar as informações da sua carteira. É um pouquinho mais complexo na hora de anotar, mas também é outra forma, também um outro passo, né, de armazenamento. Então, ao invés de anotar as palavras, que é muito fácil de alguém tirar uma foto e copiar, você pode também gravar no metal o QR Code com a sua chave privada ou com um QR Code que resume a sua seed. Isso também é possível. Tem até na Jade, quando chega assim, tem ali os QR Codes da recuperação da seed através desse mecanismo. Então, assim, existem muitas formas, né, Cacá? A gente tá falando aqui de tudo isso porque cada vez mais existem diferentes mecanismos de recuperação do saldo em Bitcoin. Algo que não existe nos bancos. Você tem que ir lá pedir pro gerente, tem que bater na porta lá do banco e dizer, pelo amor de Deus, me dá meu dinheiro de volta, entende?
Com o Bitcoin pode parecer complexo, mas só mostra como é muito versátil. Você tem inúmeras formas de armazenar de acordo com seu grau de entendimento, familiaridade, preferência, a situação que você está passando. Então, isso não é sinal de complexidade, mas de versatilidade de formas de acesso ao seu próprio dinheiro. Acho que para mim esse é o resumo, né? Existem muitas formas de se proteger. E o ponto é esse, antecipar problemas. Então, é um exercício pessoal de cada pessoa. Como antecipar aos riscos que você está exposto na sua região, no seu local, e como prevenir.